Hoje aqui no Insight eu quero tratar de um tema em que, com certa frequência, me escrevem, eu acabo me deparando com questões de muita gente, e antes eu já me deparei pessoalmente muitas vezes com essa questão, que é a questão de escolhas especialmente ligada ao trabalho. O trabalho ocupa um espaço importante na vida de todo mundo, afinal de contas nós vivemos num mundo capitalista, num mundo regido pelo dinheiro, onde as pessoas precisam do seu sustento, precisam de um trabalho. É importante que tenham um trabalho, não só pela questão financeira, mas pela questão relacional, pela questão mental, pela questão de produtividade. A nossa cultura é organizada em cima dessa perspectiva, dessa visão, dessa construção do trabalho. Mas tem horas que o trabalho se torna mais pesado do que o ofício em si mesmo. Tem horas que ir para o trabalho, tem horas que lidar com as pessoas do trabalho, tem horas que simplesmente estar naquele ambiente de trabalho parece pesado demais, parece difícil demais. Eu já lidei com situações muito complicadas numa determinada empresa onde eu trabalhei há algum tempo, e não faz tanto tempo assim. Eu descobri que lá dentro existia um esquema organizado de irregular, um esquema que não era bom, um esquema que tinha que ser mantido em segredo para que os envolvidos não fossem mandados embora. Enfim, era um esquema bastante complicado. E à medida que eu fui me deparando com aquilo e me distanciando daquilo, aqueles que mantinham aquele esquema se voltaram contra mim, e isso tudo gerou uma situação muito difícil. E durante um bom tempo eu tive que lidar com um ambiente extremamente hostil, com consequências bastante complicadas. Foi um período muito difícil, mas foi nesse período que eu aprendi algo muito importante. À medida em que eu me relacionava com aquela dificuldade, aquilo foi gerando dentro de mim uma angústia, uma inquietude, uma tristeza, que durou esse tempo todo. É muito difícil, afinal de contas você convive na maior parte do tempo com as pessoas do seu trabalho. Então se você tem problemas lá, esses problemas se avolumam em você. Mas num determinado momento eu senti que aquilo estava tendo o poder, e aquele poder não era do problema, mas aquele poder era uma concessão minha de me afetar. Por pior que seja o problema fora, o problema externo, o problema do trabalho, aquilo que a gente está vivendo, nos afetar, nos desfigurar, nos deprimir, é uma concessão. É uma concessão, somos nós que damos poder ao que quer que seja de interferir em nós mesmos. E quando eu percebi isso e mudei a chave dentro de mim, tentei enxergar aquilo com outra perspectiva, tentei enxergar aquilo como uma oportunidade e não como uma injustiça, como uma chance de crescimento e não como algo que se voltava contra mim. Instantaneamente, o meu olhar e minha ação e a minha energia em relação àquele problema mudou, ainda que aquele problema não tivesse mudado. Eu estava numa cidade diferente da minha, com contatos diferentes dos meus, estava relativamente há pouco tempo lá, mas era uma situação difícil, era um mercado reduzido, pequeno, ou enfim, não havia muitas possibilidades de mudança de mercado ou de empresa, mas nada disso foi empecilho para que eu mudasse o meu olhar em relação àquele problema. E de maneira impressionante, à medida em que o meu olhar mudava em relação àquilo e minha atitude com as pessoas, que antes correspondia à falta de cumprimento que faziam questão de me dar, a maneira hostil de me tratar, e eu me incomodava com aquilo, e se a pessoa não me cumprimentava, eu também não cumprimentava. Quando eu mudei aquilo e passei a falar com aqueles que me ofendiam, e passei a tratar as pessoas que me tratavam mal, mas de uma maneira extremamente melhor, tudo se tornou mais leve. E o mundo que antes estava cinza, nublado, cheio de trovoadas, frio, nevando, mudou, e o sol se abriu, e as oportunidades que já estavam à minha volta passaram a ser percebidas, porque esse é outro ponto. Quando a gente se permite ser invadido pelo mau humor, pela autovitimização, pelo sentimento de injustiça, você cega para todas as possibilidades à sua volta. Existem várias possibilidades, é o que eu costumo dizer, o mundo comunica e o mundo fala o tempo todo. Mas a gente não vê porque a gente está focado sempre na mesma coisa, esperando sempre as mesmas respostas, querendo sempre sair de um problema de um mesmo jeito.
e a gente não percebe as vozes, as oportunidades, as portas que se abrem em nosso lado. No meu caso, foi questão de tempo para que, me harmonizando interiormente, exteriormente, o mundo se harmonizasse conforme aquilo que nascia em mim, e as oportunidades que já existiam foram simplesmente percebidas. Desde então a história mudou. Claro que a vida continua, problemas acontecem, mas quando você muda a maneira de perceber esses problemas, tudo à sua volta muda. Então, quem de repente está vivendo uma situação complicada, num ambiente hostil de trabalho, num mercado difícil, com pessoas que de repente estão te tratando de uma maneira que não deveriam te tratar, você está se sentindo injustiçado, talvez, e às vezes sem saída, sem saber para onde vai, porque aquele mercado é reduzido, porque você tem anos de empresa, porque você tem muito a perder, porque você precisa daquele trabalho, porque não há outra maneira de manter o seu padrão de vida. As desculpas são várias, mas no fim das contas, quem permite, quem concede que todo o mal, e eu abro aspas para esse mal exterior, lhe invada é você. As aspas para o mal exterior são porque, na realidade, o mal pode ser transformado em bem. O que a gente chama de mal, muitas vezes, é oportunidade para sair da zona do conforto, para enxergar, para melhorar e, no fim das contas, se transformar num humano melhor. Nós não estamos aqui para sermos grandes profissionais, para sermos pessoas milionárias ou qualquer outro objetivo que não seja, em primeiro lugar, esse. Eu quero ser alguém melhor. Então, se isso está me fazendo mal, eu vou usar isso para modificar a minha interioridade. Se em algum momento eu permitir que isso me fizesse mal, é sinal de que tem alguma coisa errada em mim, que há algo aberto onde não deveria estar, que há algo vazio onde não deveria estar, porque de outra maneira eu não estaria tão afetado, por pior que seja, por aquele problema exterior, permitindo que isso interfira na minha interioridade. Mude o seu interior. Não se contamine com toda a maldade do lado de fora. Lide com os que te tratam mal de boa maneira. Não se sobrecarregue, não se imponha um peso maior do que você pode carregar. Trate cada dia como um dia. Não se preocupe com aquilo que ainda nem veio. Viva e faça o seu melhor hoje. Execute seu trabalho da melhor maneira. Trate as pessoas da melhor maneira que você puder, ainda que não seja correspondido. E você vai ver como esse peso vai se tornando leve. E com a leveza, o olhar se abre e as oportunidades e as possibilidades também. Por mais que o problema tenha sido causado por outros, é você que acolheu, portanto é você também que está causando isso. Cure-se, arrume aqui dentro, que tudo lá fora vai corresponder. Tudo de bom para você. Obrigado por mais um Insight. Favorite o vídeo, comente, compartilhe se você quiser. É importante que mais gente esteja aqui. Um grande beijo e até o próximo.